para os outros assistir depois. Muito boa noite de novo. Agora... E aí? Agora sejam muito bem-vindos, Gabriel, Paulo, Valcíria. Hoje, igual eu falei, não sei se tava vocês três na última aula, a Valcíria estava lá presencial, eu falei com ela que a gente ia começar a trabalhar o dimensionamento a partir, né, do número n lá. Você lembra, Valcíria, do número n? E aí a gente calculou o número n, eu falei, esse número aqui vai ser importante para o prosseguimento dos cálculos, né? E hoje a gente vai dar uma adentrada falando um pouquinho do pavimento flexível, né? E já falar de cálculo de espessura de camadas. Então, pavimento flexível, hoje a gente usa uma tabela aqui, um jeito, forma, um método de calcular, né, que é do antigo DINER, que é atual DENIT, é o órgão superior ao DR, né? O DR são os regionais, estaduais, e o DENIT é o federal, cuida da esfera federal das rodovias, né? Hidrovias e etc. Todo quanto é tipo de transportes é federal, é DENIT. Inclusive é do nosso Ministério da Infraestrutura, do nosso super-ministro Tarcísio, né? Quem viu, acompanha o trabalho do Tarcísio. Tarcísio é um ministro e tanto, né? Pois é. O pessoal acha jeito de falar mal do governo muito, mas dele não dá conta, né? Aí tá. O dimensionamento do pavimento flexível, do DENIT, é um método que tem base de trabalho design, né? É uma sigla aí, né? Que é um trabalho, né, formulado pelo Corpo de Engenheiros do Exército, e as conclusões foram obtidas na pista experimental da ASTO, né, que essa pista aí é uma pista da Associação Americana, né? A ASTO é o órgão americano de regulamentação de construção de pavimentos, rodovias e etc. Né? A ASTO é a normativa americana. Só Deus sabe o que significa essa sigla aí. Association, Americanation, não sei das contas. O dimensionamento de pavimento flexível do DENIT relativamente aos materiais integrantes do pavimento são adotados coeficientes de equivalência estrutural, tomando como base resultados obtidos na pista experimental da ASTO, com modificações julgadas oportunas, né? E aí você vai ver, e várias vezes você vai ver na literatura falando usou procto normal ou usou procto modificado, né? Tantos golpes, não, mais golpes, menos golpes, para compactação do corpo de prova. Aí já aparece uma imagem desse dito cujo corpo de prova já na prensa hidráulica de solo, né? Quem é que já viu uma prensa dessa aí? Uma prensa de solos. Já viu, Paulo ou Valcíria? Ou vocês não estão vendo a minha tela? Essa aí é daquela que a gente faz corpo de prova lá, não? Então, aquela lá é de concreto, né? A de concreto é diferente. Essa aqui tem esse aro aqui, ó, que ele é calibrado e tem a medição nele. É um pouco diferente da de concreto, a de solo. E o cilindro é um pouco diferente também. O cilindro lá de concreto a gente molda o corpo de prova, né? Desenforma, coloca dentro da caixa d'água, deixa lá por um tempo e rompe ele somente o concreto. Já o solo, a gente molda ele, põe na água também, só que rompe ele dentro do cilindro, né? Então tem uma diferença entre o concreto e o solo, né? Eu não sei, eu acredito que a Unioro já tem sim um corpo, já tem
uma prensa hidráulica dessa de solo. Que esses dias ele estava me perguntando quem calibrava o arco aí da prensa. Provavelmente já tem um equipamento desse lá na faculdade, né? E ele serve exclusivamente para fazer o rompimento dos corpos de prova de solos, só de solos. Ele não serve para concreto. André Santana, tudo bem, André? Boa noite. Então, ó, para a caracterização dos materiais integrantes do pavimento é realizado ensaio de capacidade de suporte do subleito, CBR ou ISCC, né? Na verdade chama assim Índice de Suporte Califórnia, por isso que é ISC, na qual os corpos de prova indeformados ou moldados em laboratório para as condições de massa específica aparente e umidade específica para os serviços, né? Quando nós moldamos um corpo de prova, nós queremos saber a umidade ótima, né, de compactação. A partir dessa umidade ótima de compactação, a gente pode determinar, por exemplo, quantos caminhão-pipa de água a gente joga no trecho para poder fazer a compactação ideal, né? Então, o caminhão-pipa passa molhando lá, mas não é ao léu. Não é porque o cara quis passar ou acha que quando fazer barro é porque tá bom. É tudo calculado. Inclusive a velocidade que o caminhão vai, né, para espalhar uma quantidade de água calculada por metro quadrado, né? Assim como aquele caminhão de pinche que joga, vulgarmente chamado de pinche, né, aquele RR2C, né, emulsão asfáltica, antes de fazer o tratamento superficial, você coloca lá uma plataforma de metal, né, no solo, ele passa em cima esparramando, você junta, pesa ela sem e com o pinche para ver quantos gramas por centímetro ou metro quadrado está caindo de emulsão asfáltica, né? Porque se não fazer isso, jogar demais, pode ocasionar uma exudação. O que é exudação? Quem já passou no asfalto aí, já depois de pronto, uns dias e colou no fundo do sapato, né? Então aquilo lá chama exudação. Quando joga demais a emulsão asfáltica, ela faz o processo de penetração, né, inversa, que é de baixo para cima, e sobra. E aí nem aquela areia que é jogada depois dá conta dela, aí fica grudando no pé depois ou no pneu dos veículos. Então, para evitar aquela exudação lá, tem que fazer o cálculo e saber se o caminhão pipa, o burro preto, está passando e jogando a quantidade ideal, né, no solo. Quem é que já viu um processo desse ser feito? Gabriel? Viu, né? Todo dia, né, Gabriel? Mas eu tenho certeza que todo mundo já passou próximo de uma obra de asfalto, né, Valcília? E aí viu o caminhão passando e jogando aquele trem fedido e colento no chão, no solo, para fazer ou imprimação, né, que é aquele mais simples, aquele CM30, ou o RR2C, que é emulsão asfáltica, que é o ligante betuminoso para poder fazer a construção da capa, né, que fala, fazer capa. Então, é tudo calculado. Não pensa que fazendo base não, que não é. Até porque pouquíssima porcentagem de umidade a mais ou a menos já tira da umidade ótima de compactação. Eu não vou falar muito sobre compactação, nós vamos ter a construção das camadas, né? E aí eu vou aprofundar mais nesse conhecimento, que é bem legal. Por exemplo, não basta só fazer o cálculo, jogar a água na quantidade certa, compactar. Depois de compactado, o laboratorista vai lá, retira uma amostra, leva para o laboratório para ver se aquele solo foi compactado realmente igual
no cálculo, né? Então, o subleito e as diferentes camadas do pavimento devem ser compactadas em conformidade com os valores fixados em especificação. É o que eu acabei de dizer, né? Depois, o laboratorista vai lá tirar uma amostra para ver se foi compactada em conformidade com os valores fixados nas especificações de projeto e ainda recomenda que o grau de compactação calculado estaticamente não deve ser inferior a 100% do que foi especificado. Ou seja, estaticamente é aquele que você calculou inerte, né, parado lá. Depois no campo ocorreu mesmo aquilo que se calculou, que se pediu para realizar, para executar. Claro que não é feito quase isso, né? 100%, mas era para ser. Então, ó, para subleito, apresentar ISC maior do que 2% e expansão menor que 1%. Pessoal, o que é isso? Ó, quando a gente molda o corpo de prova lá, aquele que você viu ali atrás, esse que está aqui, ó, cinza aqui no meio, isso é um corpo de prova. Quando a gente molda isso aí, jogando lá as camadas, dando, acho que é 35 golpes, né? 26 golpes, 35 modificado, alguma coisa assim. Moldou, colocou dentro da água, aí mede-se lá, zera um reloginho que tem que mede a expansão. Colocou dentro da água, passou um certo tempo, que é tabelado, normatizado, você vai lá e mede a expansão, né? Para ver se aquele solo ele é expansivo. Ou seja, quando chover nele, ele vai aumentar o seu volume, né? E aí, aqui está a determinação. Não pode ter expansão menor ou igual a 1%. Apresentar ISC maior do que o subleito e expansão menor ou igual a 1%. Esse é o reforço, né? Se caso não der 2% de ISC, ou seja, de capacidade de suporte no subleito, que é o terreno natural lá, o aterro, o que você tem que fazer? Reforço do subleito. E esse reforço tem que ser maior que 2% e a expansão menor que 1. Subbase, ó. O ISC maior que 20%, expansão menor igual a 1 também. Todos têm menor igual a 1, né? Não pode ter uma expansão maior que 1%, senão o solo é considerado ruim, porque se chover e aumentar o volume, isso provavelmente vai causar problemas e patologias nos pavimentos. E para a base, né, olha só pessoal, esses dias eu comentei, umas literatura traz 80% de CBR para a base. Outras literaturas trazem 60%. Né? Então aqui está 80% de CBR para a base. Material empregado nas camadas, né? As camadas são como é a construção das camadas? Então, ó, revestimento. Ou é tratamento superficial, ou é revestimento, ou é CBUQ. Né, Valcir? Sabe o que é CBUQ agora, né, Valcíria? A base. Sim, professor. Agora eu sei. A base tem que ter aí, ó, já viu? CBR maior ou igual a 60%. Né? Ou seja, o material granular da base tem que ter um índice de suporte maior ou igual a 60% do índice de suporte que está projetado lá na norma, né? A norma já tem lá um índice. Aí é um índice comparativo, né? Por exemplo, tem um valor lá na norma, por exemplo, como é que chama? DENIT. No DENIT tem lá na norma. O solo tem que aguentar um suporte de 8,2 toneladas por centímetro quadrado. Beleza, isso é a norma. Aí nós pegamos um solo e vamos estudar esse solo agora. O solo conseguiu chegar a 6,1 toneladas por
Opa, 6,1 é quantos por cento de 8,2 que é o padrão? Pessoal, não estou falando que 8,2 é o padrão, tá? Só coloquei aqui um valor pelo motivo que é o eixo padrão, né? Eu acredito que é o padrão sim de CBR. E aí, deu quantos por cento? Ah, deu 58%. Opa, 58% não pode ser usado de base. Nós vamos usar esse material na subbase, né? Ou vamos melhorar esse material de 58%, um solo cimento, um solo cal. Vamos corrigir esse solo para que ele aumente o suporte dele. Pode ser, às vezes é mais caro, mas pode acontecer de precisar. Alguém quer falar? Tá cortando bastante a voz, professor. Tá cortando? Eita. Sim. Tem hora. Agora o desenho tá certinho, mas tá cortando para todo mundo aí ou só pro Gabriel e pro Paulo? Eu achei que era só para mim, eu nem reclamei. Vixe. Então é para todo mundo. Lascou então. Vamos ter que cancelar. Melhorou? Não, nada. Tá cortando ainda. Tem hora que tá, agora tá sem cortar. Mas aí daqui a pouco o senhor começa a falar. Então o computador tá de sacanagem comigo. Só quer cortar quando eu falo. eu tô cortando tudo. Ixi. Beleza. Então, eu estava dizendo que vou voltar aqui, ó. Então temos aqui as camadas do pavimento, né? O tratamento, a capa, o revestimento, depois base, subbase, reforço de subleito, se for necessário, e subleito, que é o terreno natural. E aí nós temos porcentagem de CBR. Se caso a gente tiver um CBR, eu estava dizendo, tem um padrão. Se caso o CBR do solo que a gente estiver estudando tiver a 60% desse padrão, já pode usar ele de base. Se for menor, temos que usar ele de subbase. Se for menor ainda, a gente pode usar ele com reforço de subleito, né? Então aí tá as bases para a gente fazer a escolha do solo que vamos utilizar nas camadas do pavimento. Fator climático. Então FR, pessoal, não vou ler tudo não. FR é um fator, né, que depende da incidência de chuva da região. O solo vai ficar mais ou menos úmido, né? Então tem fatores aqui, ó, de 0,2, que prevalece baixo teor de umidade, até 5, ocasião de praticamente saturado, né? Então diferentes regiões que você vai trabalhar com o pavimento, você vai utilizar o fator regional, né? Tem que ser levado em consideração o fator regional para o desenvolvimento de um projeto de pavimento. E aqui, ó, o número N calculado de uma forma diferente, né? Nós vimos na aula passada o cálculo de uma forma e aqui tem a outra forma, né? Para desenvolvimento de pavimento, deve ser levado em consideração o número equivalente de operação, o eixo simples, durante o período do projeto, cujo N é dado da seguinte fórmula. Esse aqui, ó, usa 365 vezes P, que é o período, VMD, só que usa fator de eixo, fator de veículo e fator regional, né? Então, uma fórmula um pouquinho diferente, ou seja, se por acaso o exercício vir pedindo qualquer um, ou melhor, vim dando qualquer um desses três índices, né, diferente, dá para calcular também o número N. Lembrando que o número N é o número de passagens para o projeto, né? Número de passagens, por exemplo, em 10 anos, 15 anos, 20 anos. Determinação de revestimento, você já sabe, descobrindo o N aqui a gente fala se é tratamento superficial, se é revestimento, o que é, né? Então essa tabela também faz parte da aula passada. Coeficientes da equivalência da estrutura, pessoal, esses coeficientes aqui a gente vai usar principalmente dois, né?
granular, que é a maioria, né? Quase nunca a gente faz uma base, por exemplo, de concreto. Então, camada granular é o solo, é um. E o outro mais importante, base ou revestimento de concreto betuminoso, 2. O 1 e o 2 é os dois coeficientes que a gente vai mais utilizar. Mas pode também ter um solo cimento em resistência à compressão, solo cimento em resistência com diferentes resistências aqui. Ou uma base de revestimento, por exemplo, é muito feito, faz uma rodovia, faz um tratamento superficial, porque o número de passagens é menor que 1 milhão, e aí com o tempo há um crescimento, resolve-se fazer um CBOQ em cima, aí vai fazer um CBOQ em cima do tratamento superficial, ou seja, a base vai ser o revestimento pré-a-quente, então o coeficiente disso vai ser 1,7, mas o mais comum é a gente construir a camada em cima de camadas granulares, que é 1, e o revestimento, que é 2, né? Então, os mais utilizados. Vocês vão entender isso aqui já já. Aqui estão as fórmulas que nós vamos utilizar. Ó. Essas fórmulas aqui as que calculam a espessura de cada camada do pavimento. Espessura do revestimento, da base, da subbase, do subleito ou do reforço. E aqui está as iniciais de cada um, né? KR é o coeficiente da base. KB, melhor, KR do revestimento, né? Tá escrito aqui, ó, são de revestimento. KB de base, KS de subbase, KRF de reforço e devem ser determinados para serem usados nas resoluções sucessivas de inequações. Então aqui nós temos 3 inequações, né? Vocês lembram como é que resolve a inequação, né? Com certeza. E aqui uma fórmula que a gente vai partir dela, né? Isso aqui que vai me dar o norte. Uma altura total, né? Vamos dizer assim. HT, uma altura total é 77,67 vezes N. O N é o número de passagens, aquele N da fórmula grandona anterior. E o ISC da camada ligeiramente inferior, né? Então, ISC elevado a menos 0,598. Então, isso aí é uma formulazinha para a gente calcular essa altura total aqui. Ó. Então, nós podemos ter um HT, ou um H20, ou um HN, ou um HM. Isso vai depender do qual cálculo eu estiver fazendo. Por exemplo, ó, tem um H20 aqui. Esse H20 significa que é a altura de revestimento com base, né, ao H20. Por que H20? Porque o CBR da subbase é 20%. Então nós vamos calcular daqui para cima. Depois vai calcular aqui, ó, HN do CBR do subleito para cima. Depois HM, que é o H total, a altura total do pavimento, né? Subleito aqui é o terreno natural, né? Ele não entra no cálculo. Aqui está uma altura de pavimento para você determinar, por exemplo, ó, esse horizontal aqui, ó, é o número de N de passagens. Esse vertical aqui é o número de altura do pavimento em centímetros, né? 10 centímetros até 1,40 m. Então, e essas retas aqui transversais é o CBR. Por exemplo, se eu tiver 10 a sexta, número de passagem 10 a sexta, com CBR de 2, vamos colocar o mínimo aqui, ó, 2, então eu tenho quase 100 centímetros de altura, quase 1 metro de altura, né? Então é um hábito para você dimensionar, só para fazer uma base, né? Fazer uma base da altura do pavimento. No caso de ocorrência de materiais com CBR de 2, sempre é preferível fazer a substituição na espessura de pelo menos 1 metro de material com CBR superior a 2. Isso aqui, pessoal, se o subleito tiver fraco, né, tem que substituir o subleito. E aí coloca um material com CBR maior que 2, que é o mínimo aceitável para o subleito.
A espessura mínima a adotar a compactação de camadas granulares é de 10 centímetros, não pode fazer camada menor. E espessura total mínima para estas camadas, quando utilizadas, é de 15 centímetros, para a espessura máxima de compactação de 20. Né? Então não posso ter camadas para compactação maior que 20, porque geralmente não faz direito a compactação. Né? Se for muito alto, vai ter prejuízo em compactar. Diminui o rendimento. E aqui, pessoal, já tem um pequeno exercício. Né? Um pequeno exercício. Nós temos três exemplos nessa aula. Eu vou fazer 2 e o último exemplo, o 5.3, que está aqui. É o 2, hein? Aqui, ó, 5.3 eu vou deixar para tá resolvidinho aqui, só que vou deixar para vocês se quiser treinar, é legal. Vou voltar lá onde eu estava. Ah, pessoal, aqui. Vamos ver aqui se isso vai dar certo. 5.3 não está resolvido, é pra gente resolver. Não, tá resolvido sim. É para você treinar. Por exemplo, se você for passando no slide, você tá vendo minha tela? Então vai aparecer desse jeito lá para você, ó. Aí você lê e aí vai aparecendo os dados, ó, as respostas. Você vai passando, o 5.3 está dessa forma também. E aí se você quiser resolver o 5.3 para treinar, eu vou fazer o 5.1 e o 5.2. Mas os três estão resolvidos aqui. Eu vou deixar o 3 só para você, se quiser fazer sozinho e depois ver o resultado aí. Aí dá certo. Tá pronto ele lá, tá resolvido. Então, ó, dimensionar um pavimento em que o N é 1 vezes 10 a 15, sabendo que o subleito tem o CBR de 3% e dispondo de um material para reforço de subleito CBR de 9%, tem-se um material para subbase de 20% e um material para base de 60%, bem dentro das normas, né? E aí, para resolver, eu vou fazer aqui mais lendo a explicação do que resolver, porque se eu for resolver com a minha letra feia lá, vai ficar pior. E aqui está bem compassado, dá para entender. Primeiro, tá os dados aí à esquerda. Então tem o número N, que é o número de passagem, que é aquele cálculo que nós fizemos nas aulas passadas. Tem o CBR aí desde o subleito até a base. E a tabela, para que é essa tabela? Essa tabela é exatamente para você conseguir observar o revestimento. Por exemplo, N 1 vezes 10 a 15. Ele se encaixa em qual tipo de revestimento? Então, 1 vezes 10 a 5, quer dizer, né? Então, até menor que 10 a sexta é tratamento superficial, né? Só que aqui eu vou resolver ele como sendo revestimento betuminoso, porque é o primeiro que aparece uma espessura. O tratamento superficial, pessoal, ele pode ser 1,5 cm no simples, 2,5 cm no duplo e acho que é 3,5 cm no triplo, TST. Eu vou resolver ele aqui como se fosse um revestimento betuminoso com 5 cm de espessura. Se ele tivesse aqui entre 1 milhão e 5 milhões, era isso. Mas aqui nem dá 10 mil passagens. Uma estradinha bem pouco movimentada. Vou resolver como se ele tivesse 5 centímetros de espessura o asfalto, tá? Vulgarmente falando, o asfalto, a capa de cima é 5 centímetros. Vocês vão entender já já. Então, ó, tá até aqui embaixo. A dose de tratamento especial, 5 centímetros. Tá aí. Então, o que eu vou fazer primeiro? Ó, aquela fórmula lá, eu falei H20, lembra? Por que H20? Porque eu vou considerar que essas duas camadas que eu vou calcular estão assentadas em cima do subbase. A subbase é 20% de CBR, por isso H20. E aí, eu vou substituir duas coisas. O N, que está ali, ó, 1 vezes 10 a 15, e o CBR, que é os 20% no H20. Olha só como é que vai ficar, ó.
Então, 77 vezes 1 vezes 10 à quinta elevado a 0,0482 vezes 20 a menos 598. 0,598. E aí já cheguei numa primeira resposta. Ó. Resposta em centímetros, né? Resposta em centímetros. E aí, o que significa esse H20? Significa que minha base com meu revestimento dá 22,5 centímetros. Legal? Então, o H20 eu vou ter a espessura da minha base com o meu revestimento, 22,5. Agora, o HN. O que é o HN? É o revestimento com base e com subbase. Quanto que vai dar essas três camadas juntos? Quanto? É só o N é o mesmo e o CBR vai mudar. Ó, ali dá 9%. Tá vendo? Reforço de subleito. Substituiu 9. Tá cortando ainda, pessoal? Não. Tá, não. Professor, Oi. Tá, fala. Peraí, deixa eu voltar aqui. Eu Tá. ia falar que tá errado esse valor, mas eu tô olhando outro. Achei. 5,1, cadê o resultado? Não, me localizei aqui, professor. Pode continuar. Beleza. Então, ó, no segundo eu coloquei o valor de 9%, que é o de reforço subleito. Coloquei o 9 no lugar do 20. A única coisa que muda das duas contas é esse 9. Lá era 20, aqui é 9. Pessoal, como é elevado a menos 0,5, esse cara vai para o denominador. Por isso que quanto menor o número ali, maior é o resultado. Olha só, aqui já deu 36,36 centímetros. Né? Então quer dizer que o revestimento superior mais a base mais a subbase vai dar 36,36 centímetros. E o último cálculo que a gente faz é com base, subbase, reforço subleito juntos, né? Que ali nós fizemos até a subbase. Agora o reforço junto, o subleito tem 3%, tá lá em cima, primeiro. Ó. Então no lugar do CBR eu vou colocar 3%. E vou chegar numa altura total de 70,13, ou seja, a altura do revestimento mais base, mais subbase, mais subleito é 70,13 centímetros. Muito bem, já achei meus valores bases, só que agora eu quero descobrir cada um junto. Quantos centímetros vai ter a base e a subbase e o reforço? Né? Esse é o que importa. Então eu vou para aquelas segundas fórmulas lá, três fórmulas, né? Que era aquela da inequação, que é essa aqui, ó. Isso aqui significa o que, ó? Revestimento mais o K do revestimento mais a base vezes o K da base é maior ou igual a 20. O revestimento eu sei que é 5 centímetros, lembra? O K do revestimento eu sei que é 2, porque eu falei para vocês lá na tabela. Lembra da tabela que eu falei que nós ia usar mais 1 e 2? Eu não vou voltar lá, porque senão eu vou voltar um tantão. Olha aí no slide, se vocês tiverem acesso. Então, K da betume lá é 2. Então, vai ser como? Ó. A tabela está aqui. Estava bem aqui, ó. 2, ó. Revestimento de concreto betuminoso. 2, está aqui. E o camadas granulares, 1, tá aqui, ó. Então, o que eu vou fazer, ó? 5 vezes... Opa! Usei 1.2. Na verdade, isso aqui é um erro de digitação. Era para ser 5 vezes... Essa tabela aí de cá que o senhor tá falando, tá nesse slide aqui? Tava. Vou voltar aqui para você ver. Aqui, ó. Página 11 aí da tabela, do slide. Coeficiente de equivalência estrutural para diferentes materiais. Acho que eu me equivoquei ali. Deixa eu ver se foi por material ou se foi por
5,1 vezes 1,2, ó. Realmente porque 1,2 é solo cimento com resistência, compressão. Esse coeficiente 1,2 não, acho que era 5 vezes 2, que o revestimento aqui, ó, é 2. Ah não, pessoal, desculpe. Concreto betuminoso, né? Nós estamos usando revestimento betuminoso. Tá aqui, ó. Eu tô fazendo confusão à toa. Olha aqui. Nessa tabela aqui tá, ó. Ô professor, se o senhor faz confusão, imagina o coitadinho de nós. É, pior que é mesmo, né? Tem que considerar aqueles erros tudo. Olha só, de novo aqui, ó. O segunda linha aí, ó. Revestimento betuminoso com 5 centímetros. O que nós estamos utilizando aqui é revestimento betuminoso. Não é base ou revestimento de concreto betuminoso. E concreto betuminoso é o CB-U-Q. Quando a gente usar CB-U-Q, aí sim vai usar 2. Mas o revestimento betuminoso está aqui, ó. Base ou revestimento betuminoso por penetração, 1,2. Tá? Eu não estava doido assim não na hora que eu fiz isso aqui. Então, 5 centímetros, que é a altura, vezes 1,2, que é o coeficiente dele. E mais B vezes 1, 1 porque é uma camada granular, que é solo, maior ou igual a 22,5, que é a resposta do H20 do cálculo anterior, né? Nós calculamos o H20 lá, com 20 no lugar do CBR, deu 22,5. E aí eu achei uma base maior ou igual a 16,55 centímetros. A gente adota 17, viu? Não pode ser assim, porque na hora... Já pensou na hora de construir o cara com uma patrol, né, uma motoniveladora, tendo que colocar, não, é 16,55 centímetros. Aí você quebra com o cara, aí põe 17, arredonda o número, põe um número inteiro, tá ok? Beleza, então minha base vai ter 17... Sempre para maior esse número. É, sempre para maior, exatamente. Então meu revestimento é 5 e minha base é 17. Agora nós vamos calcular a subbase. A fórmula já acrescentou agora um carinha aqui, ó, né? A subbase, que também vai ter o coeficiente 1, né? Porque é uma camada granular. O HN muda. Lembra quando nós colocamos 9% no CBR, deu, se eu não me engano, 36,36. Né? A camada granular 1 e o revestimento betuminoso 1,2. 5 vezes 1,2, 17 vezes 1, 17 é o que eu achei no cálculo passado, e o H20 vezes 1, o H20 é a altura da subbase que eu quero encontrar. Nós chegamos em um H20 maior ou igual a 13,36, adota 14. E por último, o tamanho do reforço de subleito. Aumentou aqui o HN vezes o KREF, né, que é o K do reforço. E aí nós já temos todos esses outros, as outras camadas. E o HM que nós temos lá, total, se eu não me engano, deu 70, quando eu coloquei 3 no CBR do subleito. Aí nós fazemos assim, ó. 5 vezes 1,2, que está aqui o coeficiente, 17 vezes 1, 14 vezes 1, mais a camada que eu quero encontrar do reforço, vezes 1. É igual a 70,13 daquele primeiro cálculo lá. E aí eu tenho um HN, um reforço maior ou igual a 33,13. Ou seja, eu vou ter que fazer um reforço subleito maior ou igual a 33,13, adota 34 centímetros. Lembrando que eu vou ter que fazer isso em 2 vezes, por quê? Porque eu não posso ter camada de compactação maior que 20, né? Então, a composição das camadas ficou: revestimento, base, ó, TSB aqui, ó, tratamento especial betuminoso. A base
subbase, reforço de subleito e o subleito. E as medidas, né? Ficou com 5 centímetros de revestimento, 17 de base, 14 de subbase, 34 de reforço de subleito. Legal, pessoal? Não é tão complicado, apesar da confusão que eu fiz. Quando o professor faz a confusão, aí você pensa, meu Deus, isso deve ser complicadíssimo, porque o professor está errando, né, Valcíria? Mas não é não, é uma coisa bem legal de você fazer, bem tranquilo. Você fica até feliz, porque as coisas vão dando certo. E aí, ó, do ladinho esquerdo aqui tá todas as medidas, né? Professor, esse TSB é tratamento superficial bituminoso? É, exatamente isso. Vamos lá, tem, posso passar? Tá copiando alguma coisa? Mas tem nos slides. Não, pode passar, só para confirmar. Tá. Tem alguém aí que falou alguma coisa, Valcírio? Olha aí pra mim que eu não tô vendo. Peraí, deixa eu ver. De boa, né? Ó, o outro exemplo é esse aí, ó. Tá de boa, pode continuar. Tá, obrigado, Valcírio. O outro exemplo é esse aí, ó. O número de passagens aumentou muito, né? Foi para 6 vezes 10 à sétima, ou seja, 60 milhões de passagens. Essa aí já é uma rodovia bem movimentada. Ele já pediu aqui um subleito de 6%, opa, subleito forte. Não tem reforço, porque o subleito teve capacidade. E Não tá passando o slide, professor, por quê? tá no 5.2 aí? Não, não. No 1. Pera aí, então. Para todo mundo tá travado, vou colocar de novo lá, hein? Não há. Eu acho que tá para todo mundo, porque eu tô aberto no computador, não tô aberto no celular, para mim ter o áudio se eu conseguir me ouvir, porque meu computador tá com o áudio estragado. Não E voltou. os dois tá aparecendo a mesma coisa estragada? Tá, não voltou não? Não. 5.1. Vixe. Mas se eu quiser continuar, eu tô Não. pedindo pelo papel que eu imprimi. Eu tô saindo aqui pra colocar de novo na tela. Tem que voltar esse negócio. Eu imprimi os slides, eu acho mais fácil. Entendi. Vamos tentar lá de novo, aí você me fala. Tá. Aperta um F5 aí para dar uma carregada de novo na página. Porque pra mim aqui tá então tão bonzinho. Se voltar, você me avisa. Agora apareceu o 5.2. Ah, beleza. Então tá bom. Melhorou. Então, ó, tá vendo aqui, ó, dimensionar o pavimento de uma rodovia, que o número de passagem é 6/10 à sétima, sabendo que o subleito possui 6% de CBR, dispondo de um material de subleito, subbase de 40% e de base 80%. Então aqui eu vou colocar os dados aqui do lado, ó. Subleito, subbase, base. E aqui já vou começar a calcular. Mesmo pessoal, nós temos uma subbase de 40%, a gente vai continuar fazendo o H20 com 20%, né? Que é o mínimo que é pedido. Então, a subbase tendo 40%, tendo muito mais suporte, eu vou continuar fazendo o meu cálculo de H20 com 20% de CBR. O que vai mudar ali, ó, é o N, tá vendo? Aí você vai falar, então todas as contas vai dar a mesma coisa. Não, porque o N muda. O número de passagem que vai mudar isso aí, ó. Por exemplo, aquele valor lá tinha dado 20
acho que 27, 22. E esse aqui já deu 30,7, né? Então aumentou o meu revestimento e a minha base tem 30,7 centímetros. Eu esqueci de mostrar para vocês, mas aqui, ó, se é 6,10 a sétima, se encaixa em qual aqui, ó? No último, né? 5,10 a sétima, aqui é 6, então concreto betuminoso com 12,5 centímetros. Concreto betuminoso com 12,5 centímetros. Aí a mesma fórmula, só mudou o N, temos 30,7. Se eu colocar o reforço de subleito, não é reforço, aqui é subleito, é 6%. Esse sim, eu escrevo o que der no subleito. Se der 2, eu escrevo 2, 3 aqui. 3 aqui deu 6, ó. 6 no lugar do CBR de subleito. Fazendo a conta, 63,7. E o último, o H. Ah, não teve último porque aquele outro teve reforço. Esse não teve reforço, então é menos uma camada. Verdade. Então aqui só tem 3 camadas, né? O subleito, subbase, base e o CBUQ. Então aqui nós já vamos partir para as fórmulas, ó. Primeiro, revestimento e base. Tabelinha. Agora sim, pessoal, é 2, ó. Tá vendo a confusão que eu fiz? Foi aqui, ó, porque nesse deu 2, aqui lá deu 1,2. E por que que esse é 2? Porque esse fala revestimento de concreto betuminoso, né? Aquele lá falava revestimento betuminoso de penetração, por penetração. Esse é de concreto, CBUQ, então é 2, olha lá. Então 12,5 é a espessura lá que pediu, vezes 2, mais a base, vezes 1, que é a camada granular, maior ou igual a 30,77 vezes 1,2. Vamos aqui lembrar quando a gente coloca o coeficiente. Professor, mas Tá, professor, oi. no exercício está falando. Nossa, acho que eu gritei. No exercício, está falando que é concreto betuminoso. Esse CBRN aqui. CB o que? Tá falando lá não? Vamos ver. CBR. Está Não. falando que é concreto. Ah, não tá falando, mas tá falando que a N é 6 vezes 10 a sétima. Aí você vai na tabela, ó, 6,10 a sétima se encaixa na última linha aqui, ó. Aí é 12,5 centímetros e fala que é concreto betuminoso. Conseguiu? Eu olho que o N É. 6,10 a sétima. Isso. Vem nessa tabela do N e olho se ele é concreto. Isso. O investimento betuminoso, se é concreto betuminoso, para depois olhar nessa tabela de 2022. Exatamente. E aí, Então tá. o Já tinha me perdido nisso aí. Uhum. E aí o exercício anterior também não estava falando que era revestimento betuminoso. A gente olha na tabela e define qual tipo de revestimento é. Aí sim a gente vai saber qual que é Pelo N. o K, pelo N, exatamente. Ok. Vamos lá. Pessoal, aqui eu tô lembrando da norma. Uma norma diz que quando o CBR
da subbase que nós usamos lá no H20 é maior, muito maior do que dos 20% exigido, a gente faz um controle e onera em 20% o H20, né? Nós não chegamos ao 30,77 aqui, ó, quer ver? Ó, nessa primeira conta aí, ó. Só que o CBR aqui da subbase é 40. Só que nós usamos H20, né? Nós usamos H20. E aí, quando nós formos fazer a camada lá, como a gente colocou aqui, ó, multiplicou pelo coeficiente 2, nós iríamos aumentar muito a espessura aqui e ia diminuir a espessura de base. Por isso que a norma diz para aumentar 20% quando você tiver um CBR de base maior, né, do que os 20% dado lá. A gente calculou H20, deu 30 centímetros. Se a gente tivesse calculado H40, por exemplo, essa espessura aqui iria aumentar. Se essa espessura fosse aumentar, esses 12,5 vezes 2, que dá 25, passa para cá, para o outro lado. E aí, imagina você ter 30 menos 25, que ia dar 5. Por isso que ele manda aumentar em 20% o valor encontrado lá no H20. Por isso que é vezes 1,2, porque aumenta 20% na altura encontrada no H20. E aí você vai ver que a camada vai aumentar o tamanho. Ó. Se eu tivesse só os 30,77, quando jogasse aqui 12,5 vezes 2, 25. Para o outro lado, 30 menos 25 ia dar 5 centímetros de base. Né? E aí, com esse aumento de 20%, normatizado, DENIT, nós conseguimos, de novo, pessoal, é quando o reforço de subleito é muito maior, CBR maior do que os 20, que é o mínimo. E aí adota quanto? Base mínima é 15 centímetros. Vou voltar até lá na onde tá falando isso aqui, ó. Vou até sair aqui mais rápido. Ó a base mínima aqui, ó. Olha aqui, ó, no final desse slide aqui, ó, HN mínimo 10 e base mínima 15, tá vendo? Então chega em qualquer valor que você chegar menor que 15 para base, você coloca 15, tá, ok? Não posso ter camada de base de menor que 15 centímetros, né? Vamos voltar para o exercício agora. Como é que é? Se o cálculo deu menor que 15, eu adoto que não. Para base, tá? Para base. Peraí. Aqui, ó. Adotei 15. Então, base mínima é 15 centímetros. Então, nós temos agora 12,5 de revestimento de concreto e mais 15 centímetros de base. Próximo passo é o cálculo da subbase, né? Então, nós continuamos com 12,5 vezes 2, mais 15 vezes 1. 15 é o número que eu encontrei agora lá na base, vezes 1, porque a camada dele é 1, mais o H20 vezes 1, porque essa camada é granular também, maior ou igual a 63,7, que é o número que eu encontrei no HN lá do primeiro cálculo, né? Fazendo esse cálculo, H20 maior ou igual a 23. E aí, tá vendo aqui, Valcília? 23,07. Adota 24. Né? Então tá mais próximo de 23 do que de 24. Mas vai precisar... Oi. Não entendi. O
É, Da espessura só. a altura da base, sim. A altura da base. É, da base, da camada de base. Tá. E aí, o cálculo aqui novamente. 12,5 de espessura do concreto, vezes 2, que é o coeficiente, mais 15, que é a base mínima, vezes 1, H20 vezes 1, maior ou igual a 63, que nós encontramos no primeiro cálculo, maior ou igual a 23, adota 24. E aí, nós já temos nossas camadas. Primeiro, o revestimento, CBUQ, depois a base, depois a subbase, e já o subleito e as medidas. Então tem 12,5, 15 e 24, tá vendo? Quando o subleito é resistente, não precisa daquela camada intermediária de reforço de subleito, né? Então aí nós já temos direto só 3 camadas, né? E aí o outro exercício é esse aqui, ó. Aqui tá a observação, tá, pessoal? Ó, tá vendo? Nessa aqui também você vai precisar multiplicar por 1,2 lá, ó. Vou até aqui ver. Devido a subbase com CBR 40%, deve reduzir 20% na espessura do H20. Que usou o... Deixa eu ver se deu o mínimo também. Ó, H20. Ah, outro mínimo aqui, ó. A camada de subleito, subbase, deu menos do que o mínimo. Ó, deu 6,92. Não pode ser 6,92. O H20, melhor, não é H20, a camada mínima é 10. Tá naquele mesmo slide que eu mostrei aqui, ó. Então, ó, H mínimo não pode ter camada com menos de 10. E o B mínimo, 15. Então, base mínima é 15. E a outra camada que der, né, pode ser até o reforço. Não pode fazer compactação aqui. Espessura mínima adotar compactação de camadas é 10. Não pode ser menos de 10. Tá, professor. Oi. Pera lá. O H mínimo é altura mínima. E o B mínimo é base mínima. É, exatamente. Base é aquela camada que tem... Você respondeu que era 15, não era 15. Não entendi. Aquela hora que o senhor respondeu que era 15, o mínimo não era 15, era 10. O senhor falou da altura, aquela hora. Base mínima. A altura, base mínima é 15. A altura mínima para base é 15. Agora a outros... A altura da base, a mínima, é 10, não é não? Não, é 15. É porque aqui ele colocou B mínimo. Por que ele tá... não entendi. O que tá escrito aí? Não, é porque aqui... H mínimo igual a 10 e B mínimo igual a 15. Tá escrito isso, não é não? Exatamente isso. H mínimo significa que não pode ter nenhuma camada com menos de 10 centímetros. Isso é um H mínimo. Não tem camada com menos de 10 centímetros. Tem que ser pelo menos 10. Agora a base é diferente. A base não pode ser menor que 15 centímetros. Então todas as camadas, o reforço de subleito, a subbase não pode
ser menor que 10. E a base não pode ser menor que 15. Você perguntou aquela hora se a altura da base podia ser, tinha que ser 15. Exatamente, não pode ser. Eu continuo falando a mesma coisa. A altura da base não pode ser menor que 15. Agora a altura da subbase não pode ser menor que 10. Assim como... Ah, tá. Então esse H aqui primeiro é a subbase. Esse H primeiro aqui, ele fala da altura de camadas. Tanto faz, altura de qualquer camada, né? Só que aí, especificamente, a camada de base não pode ser 15, menos que 15. Né? Então ele fala assim, não pode ter nenhuma camada até aqui, ó. A espessura mínima para adotar para a compactação de camada granular é 10. Né? A espessura total mínima para estas camadas quando utilizadas é de 15. A espessura máxima para compactação é 20. Então o que ele diz aqui é que não pode ter nenhuma camada de menos de 10 e a de base especificamente não pode ser menor que 15 centímetros. Porque a base é a última camada antes do revestimento, né, do concreto. Então ela é diferente. Agora sobre as outras, por exemplo, no subleito deu igual na última, deu 6, né? Tem que ser 10. Ah, o reforço de subleito deu 8. Não pode, é 10, o mínimo é 10. Agora a base, o mínimo é 15. Uma hora e 1 minuto. Pessoal, vou parar a gravação aqui agora. E era isso, Valcíria. Sim, professor. Chegou mais... Ah, não chegou não. É que tem 2 Valcíria e 2 André. Sou eu mesmo. É com celular e computador. Já explicou. E o André tá com 2 celulares. Caramba. Pessoal, é isso aí. Se puderem de novo dar uma lida no slide, faz igual a Valcíria, imprime e lê de novo, vê esses pontos, grifa, anota os pontos principais com marca-texto. E aí, qualquer dúvida vocês podem mandar mensagem ou mandar um vídeo pedindo, que quando eu puder eu já respondo. E era mais isso. Eu vou pegar agora para a semana, fazer uma lista sobre isso, né? Para dar uma treinada e já passar uma lista avaliativa mesmo. Lista avaliativa que eu falo é 2 exercícios, porque eu vou pedir lá, por exemplo, você calcular tudo, o N e esse outro, já dá um exercício enorme, né? Você calcular o N e essas camadas e fazer o esboço das camadas, tudo certinho, já vai dar uma conta bem grande, né? Porque o interessante é que vocês façam dessa forma aqui, ó. Vou ver, ó. O final do exercício, fazer uma coisinha legal assim, mostrando a espessura das camadas, todas as determinações do lado, né? Que aí fica legal de eu ver o resultado final. Beleza, pessoal? Já é 8h35. Muito obrigado por vocês terem participado. Fiquem com Deus. Até segunda que vem. Tchau. Valeu. Boa noite. Tchau. You are now muted.